Olá, é um prazer enorme estar com vocês aqui novamente. Para quem ainda não me conhece, eu sou Daniele Bergami, sou pós-graduanda no curso de Psicopedagogia Clínica e Institucional da Universidade Estácio de Sá, campus Recreio, e também faço parte do conselho organizador das palestras junto à professora Rosária Castilhos. Hoje nós teremos a palestrante Regina Siqueira com o tema Gestão Escolar. Regina é pedagoga e também pós-graduada em formação de formadores em educação de jovens e adultos. Espero que vocês gostem da palestra. Não se esqueçam de se inscrever no canal da professora Rô e também de deixar o seu like. Tchau, tchau! Vamos falar sobre responsabilidades e desafios para melhorar a aprendizagem do aluno. Então, nós vamos falar de gestão da escola, gestão escolar. O que é um gestor? Um gestor é uma pessoa que tenha sob sua responsabilidade um processo. Nesse processo, ele é o gestor. Então, o que é gestão? É cuidar, é conhecer, é ter pessoas certas no lugar certo. O gestor define ações em conjunto com a sua equipe. Um gestor direciona as atividades na busca de um resultado. E o que é um resultado? É o que o gestor estabelecer como meta. É a meta a ser atingida naquele processo. Esse conjunto de atividades que está dentro de uma escola vai levar a um resultado da escola, cada um fazendo a sua parte para obter um resultado maior lá na frente. Então, eu posso perguntar, o que o gestor busca quando ele acompanha todo o trabalho das suas equipes? O gestor busca resultado. Isso é gestão. A gestão implica, a gestão precisa de organização, planejamento e controle. Organização, ter tudo organizado do que você precisa fazer, não é ter papéis organizados. Os papéis também têm que estar, mas as ações precisam ser organizadas. As ações precisam ter planejamento. Não podemos sair por aí, cada um fazendo o que quiser. Não, é um planejamento anterior que vai cuidar dessa organização. E no final, eu tenho um controle sobre o que foi feito. O que é controle? Registros, resultados, para que eu possa olhar para aquilo ali e saber o que fizemos deu certo. Porque se não der certo, nós vamos ter que fazer de novo. Quantas vezes forem necessário para obter o resultado que eu preciso. Porque dentro dessa organização, planejamento e controle está o pensar, decidir e agir. A gente pensa sobre determinado assunto, decide o que vai fazer e age sobre ele. O trabalho do gestor, ele pode ser dividido em 2 passos, que eu considero muito importante. Primeiro passo, encantar a sua equipe. A equipe que está sob aquele processo tem que estar encantada com aquilo que vai fazer. E tem que se sentir importante. Então, encantar a sua equipe e fazer a sua equipe se sentir importante dentro daquele processo. E o que é se sentir importante dentro daquele processo? É participar das decisões que forem tomadas. Se a pessoa participa das decisões, ela se sente importante. Aí você pergunta para a pessoa assim, e o que é que a gente pode fazer para a gente fazer melhor o nosso trabalho? Eu direcionaria essa pergunta para a equipe. Reúne a sua equipe e pergunta para a sua equipe, de tudo que você faz, o que te impede de realizar melhor o seu trabalho? A pergunta é coletiva, perguntamos para todo mundo, mas a resposta ela precisa ser individual. Cada um tem o que impede de realizar melhor o trabalho dele. Quando ele escrever essa resposta e te der isso, essa resposta já é um norte para as mudanças que a gente precisar fazer naquele processo que a gente está desenvolvendo. O que impede de realizar melhor o seu trabalho?
nesse momento que der a resposta, eu vou precisar tomar uma ação sobre isso. Então, essa proposta de mudança, ela vai ser individual. Por quê? Nós vamos mudar alguma coisa para ele melhorar aquele resultado que a gente espera. Às vezes, a resistência em mudar é medo. Vai dar certo ou vai dar errado? Mas e se não mudar? Se não mudar também, você não vai alcançar o que você espera. Então, nesse momento que você pergunta para a sua equipe, o que te impede de realizar melhor o seu trabalho é o momento de mudar. Então, eu tenho que tomar decisão sobre aquilo que a gente perguntou. Porque se eu quero mudar, precisa ter tomada de decisão. A tomada de decisão exige, muitas das vezes, uma mudança que nem sempre tá estruturada. A gente vai precisar ou mudar o jeito de ser, ou mudar o jeito as atitudes que a gente tem, mudar o jeito de ver aquilo que a gente estava vendo, mas precisa mudar. Porque se eu vi que daquele jeito que eu estava vendo não estava bom, eu preciso mudar. É difícil mudar? É difícil mudar. O que impulsiona uma mudança? A vontade de obter um resultado melhor. Aí a gente pergunta, e onde entra na gestão a psicopedagogia? Fica isso dentro da gente. Se eu penso que psicopedagogia é melhorar a aprendizagem do aluno e eu tenho uma equipe inteira trabalhando em função de se melhorar para melhorar o resultado, porque quando eu falo da equipe, eu falo de todo mundo que compõe o projeto interno de uma escola. Aí tem o professor e o processo de ensino. O professor mais o processo de ensino, eu quero obter com isso uma melhoria na aprendizagem do aluno. E melhorar a aprendizagem do aluno exige melhorar o desempenho do professor. Aonde que a gente pensou no desempenho do professor? Lá atrás, quando a gente falou da equipe conhecer o que eu desejo, a equipe conhecer os processos que eu estou fazendo a gestão e a equipe ter participação na tomada de decisão. Então, eu quero com isso melhorar o desempenho do professor. E melhorar o desempenho do professor, eu envolvi todo mundo da escola, direção, mais equipe pedagógica e mais a atuação em sala de aula. E todo mundo compreender que isso é como uma engrenagem. O que eu faço é um ponto de apoio para o serviço do que vai fazer ali na frente. Ou quem está lá no outro estágio pensar assim, o que eu estou fazendo me foi favorecido por alguém que antes de mim tomou uma decisão para o meu dar certo. Essa engrenagem, então eu vou repetir, direção, mais equipe pedagógica, mais atuação em sala de aula e mais a família vai me fazer obter o melhor resultado. Isso é gestão. Quando a gente fala de responsabilidades e desafios, às vezes a gente não imagina a quantidade de responsabilidades e de desafios que recai sobre um trabalho dentro de uma escola, quando a gente está falando da aprendizagem do aluno. Porque a gente sabe que o trabalho da escola ele é muito amplo, ele tem diversas atividades, diversas equipes trabalhando com finalidades variadas, mas todas essas finalidades devem ter como meta final o trabalho da escola. Então, é aquilo que a gente vai levar para a comunidade. Que escola é essa? Como saem os alunos que estão dentro dessa escola? Como é a ação docente dessa escola? Porque, no final, quem está ali segurando, mostrando tudo, é o professor daquela turma. Aí a gente sabe que a qualidade não tem limites. O que foi bom ontem precisa ser melhor hoje. O que foi bom ontem precisa ser melhor hoje, isso vale para qualquer item de qualidade, qualquer. O que eu fiz ontem, como eu era ontem, eu preciso ser melhor hoje,
porque isso não tem limite, isso vai para sempre. Aí a gente pensa no professor, na ação docente, no professor na sala de aula e vê que o professor precisa é encantar os seus alunos. Assim que a gente viu lá atrás, né, que o gestor tem que encantar a sua equipe. O professor, ele é o gestor daquele momento, daquela turma. Então, ele precisa encantar os seus alunos. Ele precisa planejar de tal maneira que ele surpreenda a sua turma. A cada dia que a turma chegar, uma surpresa, uma motivação, vai fazer com que esse aluno queira voltar amanhã. E não é querer voltar, se eu não fizer ele não vai voltar? Não, porque o pai vai fazer ele ir à escola. Agora, a aprendizagem dele se dará quando o prazer dele estiver realizado. Ele gostar daquilo que ele faz. Despertar o interesse que a família perceba. Meu filho está gostando mais de ir à escola do que gostava antes. Então, a gente volta lá atrás e pensa, a qualidade não tem limite. Se ontem estava bom, hoje está melhor ainda. E a gente lembrar que o professor que melhora o seu desempenho, ele melhora a aprendizagem do aluno. Como saber isso? Pelo controle. A gente não viu lá atrás que é organização, planejamento e controle que deve acompanhar uma gestão? Organização, planejamento caprichado na sala de aula, um planejamento voltado para aquilo que eu quero com aquela turma e me dá o controle. Que controle seria esse? 100% do resultado positivo. 100%. Se for menos, não atingiu. A dificuldade que aparece naqueles momentos, ela tem que ser suprida com um novo planejamento. A gente viu que o momento que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, mostrou um lado. O professor precisou se reinventar. O professor precisou fazer diferente. Então, nós entendemos que o professor pode ser melhor do que ele era. Isso aí está definido. É um momento difícil, é um momento que está sendo muito, eu imagino um esforço que se esteja fazendo para conseguir se dar uma aula da maneira que dá hoje, mas o professor teve que se reinventar. Então, isso vale para a equipe técnico-pedagógica também. A equipe técnico-pedagógica precisa propor a melhoria de cada professor. Aí a gente volta ali atrás outra vez, quando a gente perguntou, o que te impede de fazer melhor o seu trabalho? O que te impede de realizar melhor o seu trabalho? Isso que o professor respondeu, que o professor definiu que aquilo impedia, essa equipe pedagógica, essa equipe diretiva da escola, vai entender que aquilo ali passou a ser a meta do professor. E se ele melhorou, se ele definiu que daquela maneira ele pode melhorar, a família vai perceber o avanço. Com certeza vai perceber o avanço. Agora a gente pensa de novo, como é a sua sala de aula? Como são as atividades que você planeja? Como são as tarefas que você propõe para o seu aluno? É aquela mesma lá de trás, aquela mesma de antes? Aquela mesma sem motivação? Aquela mesma do jeito que sempre foi? Qual é o seu diferencial? Mas se eu imagino que a equipe pedagógica, né, que é a que cuida mesmo do professor ali, se a equipe está direcionando os trabalhos desse professor, já deu diferença. Aí a gente volta. Quantas visitas a direção fez a esse professor para parabenizar pelo desempenho dele na sala de aula? É a maneira que ela tem de mostrar que está tudo bem. Não é? A gente precisa... Faz bem para a gente receber um elogio, não faz? Faz muito bem para a gente. Aí, qual é o controle criado pela direção, pela equipe de pedagogos e o professor junto para estabelecer a meta daquele professor naquela turma, porque se ele dá aula para mais de uma turma, ele tem metas diferentes. Não pode ser a mesma meta para diversas turmas, não pode. A meta tem que ser de acordo com a proposta de trabalho de determinada turma. Aí mais uma perguntinha. Informou a família sobre como será o trabalho? A família que sabe o que vai ser trabalhado com seu filho, como vai ser trabalhado, de que jeito vai ser trabalhado, essa família vai olhar de outro jeito.
Então, por exemplo, a criança chegar em casa e dizer para a mãe que a aula de ciência hoje foi lá no jardim da escola, que ele pôde observar isso e aquilo. Que a aula de história, o professor conta a história no sentido de história, ele conta uma história para contar um fato. Fazer a criança trabalhar no seu grupo, fazer grupo de criança, para que eles tenham oportunidade de dizer para o amigo aquilo que aprendeu, ou se ele pode ajudar o seu amigo a entender uma coisa que ainda não foi entendida. Qual é o diferencial desse professor na sala de aula? Como a própria palavra diz, vai fazer a diferença. Essa vai ser a diferença. Eu sou Regina Siqueira, eu sou professora aposentada e criei um material de gestão ao longo da minha formação acadêmica, da minha experiência profissional, por percorrer escolas, atividades administrativas, atividades de direção da escola, atividades executivas. E o meu grande prazer é poder contribuir. Estar aqui hoje, meu objetivo foi contribuir com esse conhecimento meu para ajudar vocês.